Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Teologando, mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos um tema muito importante, muito necessário para esta geração. O tema é traumas religiosos dentro da igreja. Será que existem? Tenho certeza que existe muita gente que passou por um trauma, está vivendo um trauma, ou até mesmo consequências de um trauma dentro da igreja. E para isso eu tenho um convidado muito especial hoje, daqui a pouco eu apresento ele. Antes de mais nada, quero pedir que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Aí embaixo do vídeo tem aí inscrever-se. Clica aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você seja notificado toda vez que eu publicar um vídeo novo. E o nosso podcast tem como apoio a Big Prime ali na Praça da Bandeira, especialista em decoração de todos os ambientes de maneira sofisticada. Procure lá, Andréia, gerente, ela vai te orientar em tudo. Essa xícara, essa taça, toda essa decoração aqui, você só acha na Prime, na Big Prime. Temos também o apoio da Pink Shop Fitness. Ela, Tamires, leva a roupa na sua casa para você provar, para você comprar no conforto da sua casa. Pesquise aí no Instagram, Pink Shop Fitness, e sempre coloca promoção, viu? Ela é boa de promoção. Doutora Williana Conrado, especialista em estética corporal e facial avançada. Procure aí no Instagram, dra.Williana Conrado. O serviço dela é excelente. O serviço dela é de alto nível. Atende também em domicílio. Master Clean, toda a linha Vonix, o que você precisar. Você sabe que Vonix é top de linha, né? Primeira linha em estética automotiva e produtos de limpeza de um modo geral para sua piscina. Você acha na Master Clean, Rua Professora Virgínia de Quiezinho, em frente ao motoposto, logo ali após a panificadora Polivalente. Nós temos também Picanha Grill, Cabide Retrô, melhor churrascaria da cidade, e Cabide Retrô, hoje Cabide Formen, a melhor loja de moda masculina em Jiqué. E vamos que vamos, Tiago, psicanalista, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Olá, pastor Anderson. Olá a todos que escutam ou assistindo a esse podcast. É um prazer estar aqui com todos vocês e prazer estar aqui com você para bater esse papo especial. Muito bom. Tiago, você tem quanto tempo na área da psicanálise? Quantos anos você atua na área? Ok, eu atuo na área da psicanálise há 15 anos. 15 anos? 15 anos. Porém, antes de ser psicanalista, eu trabalhei como conselheiro bíblico. Então, eu comecei bem cedo. Com 25 anos, eu tenho que atuo como conselheiro, ouvindo cristãos, ouvindo pessoas que habitam esse ambiente de igrejas, né? E há 15 anos como psicanalista. Foi isso que te motivou a estudar a área, que te despertou? Foi um tipo de gatilho, porta de entrada para se interessar no estudo da psicanálise? Interessante, eu sempre falo, eu tenho até um texto que eu estou escrevendo que eu falo sobre isso. Eu sou o filho mais novo, então meus irmãos saíam todos e eu ficava muito em casa só. Eu sei que são, a gente é a família desse homem, somos 15, não é? Não, eu sou o sexto filho, né? Mas o que acontecia? Quando os amigos dos meus irmãos chegavam em casa, ninguém queria me ouvir. Ninguém queria conversar comigo porque eu era o mais novo, então eu ficava atrapalhando as conversas. E dali, né, eu tinha 9 anos, saiu o desejo de trabalhar ouvindo pessoas e conversando com pessoas. Eu disse para o meu pai, ele era mecânico, eu falei, pai, eu não quero ser mecânico, eu quero ouvir pessoas. Eu tinha 9 anos, ele olhou assim meio assustado com aquilo, e quando eu tinha 11 anos, eu fui para um aconselhamento, né? Meus pais se separaram, eu fui para o aconselhamento e aí eu me apaixonei de verdade. Então, quando eu cheguei em casa, eu falei, minha mãe, eu ainda vou trabalhar com o pastor Esmeraldo, né? A pessoa. Lembro dele, lembro. E aí, o que acontece? Eu comecei a trabalhar com ele a partir dos 14, 15 anos, mas parei, né? Essa área de aconselhamento bíblico e depois fui fazer a psicanálise. Tiago, só para a gente entender, antes da gente entrar no tema propriamente dito, a psicanálise, para o público que aí nos ouvindo talvez não tenha esse entendimento ainda, qual é o tipo de abordagem da psicanálise e em que ela diferencia da psicologia ou ela é complementar da psicologia? Fala assim de maneira breve para a gente. Ok, eu sempre costumo diferenciar a psicologia da psicanálise a questão do olhar, né? Todas olham para o comportamento humano.
A diferença é que a psicanálise olha daqui para trás, a infância, Entendi. né? E focando também na sexualidade, entendendo sexualidade não apenas como ato sexual, mas tudo aquilo que dá prazer ao ser humano. Então, tudo que dá prazer ou gera traumas, a psicanálise. A psicologia, em linhas gerais, ela vai trabalhar daqui para frente, né? Com questões mais atuais. Se a gente pudesse delimitar, a psicanálise ela busca essas raízes, as causas lá na infância do sofrimento psíquico. Muito boa essa definição. Para a gente entrar no nosso tema, traumas religiosos dentro da igreja, eu tenho visto que é muito comum hoje no contexto evangélico, na vida das pessoas. Tiago, qual é a sua definição? Trauma. O que é um trauma? O trauma, quando a gente pensa sobre isso, é uma ruptura, né? É algo que estava tranquilo, completo, firmado, consolidado e existe uma ruptura. Existe uma quebra, né? É como se existisse uma separação de um estado positivo para um estado negativo. Então, dentro dessa concepção emocional, os traumas acontecem quando esse pai, por exemplo, precisava ser presente e precisava liberar palavras de afetuosidade para o filho, ele libera palavras duras. Não sei porque que eu tive você só nasceu para me dar prejuízo. Isso vai gerando rupturas emocionais. Isso leva também ao que a psicanálise chama de formação de compromisso. O que é uma formação de compromisso? São aquelas decisões que a gente toma em momentos de muita tristeza ou de muita raiva. Por exemplo, eu nunca mais abraço meu pai. Entendi. Eu nunca mais amo ninguém. Né? Então a pessoa se sentiu traído dentro do primeiro namoro. Né? Aquele primeiro amor e a pessoa foi traída e ela diz assim, eu nunca mais amo ninguém. A partir daí ele vira um Dom Juan. Ele quer conquistar todo mundo, ele quer abraçar todo mundo, mas ele não permanece. Isso é um trauma que gera uma... Muito bem compreendido, muito bem definido. Tiago, essa questão dos traumas dentro da igreja, a gente tem que ter muito cuidado, porque uma certa feita Jesus ele criticou os fariseus que eram um grupo religioso dentro do judaísmo, uma vertente do judaísmo, alguns chamam de seita judaica do primeiro século, que inicia, na verdade, antes de Cristo, no período interbíblico, que é o intervalo entre Antigo e Novo Testamento, surgem ali os fariseus. E Jesus, em um dado momento, disse que eles se achavam, estou aqui parafraseando, claro, donos do céu. Ou seja, vocês dificultam as pessoas de entrarem no céu. Vocês não conseguem entrar no reino dos céus e também não deixam ninguém entrar. Então, os fariseus, eles tinham um sistema, uma imposição religiosa muito, muito severa, muito dura. E chegou um momento que a piedade deles e o zelo deles eram sem entendimento. A piedade e o zelo eram sem entendimento. Então, esse excesso de zelo, fazendo coisas, julgando-se pela defesa da verdade, pelo zelo da religião. Então, e hoje, isso também é muito comum. Claro que não no mesmo formato na época de Cristo, mas essa pressão religiosa, a questão também dos usos e costumes de uma maneira muito radical, a questão da imposição da religião em si. Hoje eu conheço pessoas que, por causa disso e de outras coisas, não querem mais ir para a igreja, não querem saber de igreja, não querem saber de pastor, de crente, e nada disso. Gerou nelas uma revolta, uma indignação. Então, esse tipo de trauma, não sei se você já se deparou com pacientes assim, com pessoas assim. O que é que você acha assim, que pode gerar trauma dentro da igreja? Como lidar com isso? Qual foi a experiência que você já teve? Sim. Conta pra gente aí. Ok, só uma linha teórica, né? Freud ele tem um livro chamado Totem e Tabu. É um dos principais livros dele, onde ele vai falar sobre esse totem. O que é esse totem? É uma pessoa que é revestida de um poder e de uma autoridade. Então, o pastor, ele às vezes é um totem, né? A irmã da oração, que tem revelações de Deus, muitas vezes é vista como um totem. E essa pessoa, se ela não tiver equilibrada emocionalmente, ela vai gerando vários tabus, né?
ela vai impondo às pessoas o que é que as pessoas têm que fazer, como é que elas precisam viver. E aí entra nessa coisa, às vezes, da paternidade, né? Então, assim, ou a maternidade espiritual. Você tem que me ligar para saber o que pode ser feito ou não. E se não fizer, Deus vai te amaldiçoar, né? Então, a pessoa, às vezes, convive com essa situação. Na minha prática clínica, que tem um público muito voltado à questão evangélica, a gente já viu muitas situações assim, né? Muita gente que só em ouvir a palavra igreja ou pastor, ela já se sentia mal, por conta de situações e de experiências que viveram nesses ambientes. Porque, por exemplo, essa pessoa estava indo em uma determinada igreja e em algum momento quis mudar de igreja. Que é um direito dela. Um direito dela. E o pastor, revestido desse totem, dessa autoridade, disse: se você for, você está debaixo de maldição. Não existe isso. E sua vida nunca mais será a mesma, né? E essa pessoa entrou em crise, porque ela já tinha um quê de ansiedade, e ela começou a entrar com a sensação de que ela ia morrer a qualquer momento. Teve pessoas que já pensou, por exemplo, em jogar o carro debaixo de uma carreta. Achando que estavam debaixo de uma maldição. E isso que Deus não queria mais, que essa pessoa não seria mais amada e aceita por Deus, então para que viver? Né? Tudo por conta dessa pessoa revestida dessa autoridade, que no fundo, existe aí uma ideia de controle, existe aí uma ideia de às vezes, um narcisismo, né? É uma ditadura espiritual, Uma ditadura espiritual. A pessoa não consegue desfrutar de liberdade. Né? Jesus chama a gente para essa liberdade. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e a pessoa oprime. Foi o que o senhor falou. Os fariseus oprimiam as pessoas. Essa questão, gente, da paternidade espiritual, da autoridade espiritual, ela existe? Biblicamente, ela existe. Sim. Só que as pessoas criaram um tipo de teologia, de doutrina totalmente antagônica, oposta, contrária à Escritura no que diz respeito à paternidade espiritual e autoridade espiritual. Quando a Bíblia está falando, Paulo, por exemplo, chama os irmãos da igreja de Corinto de filhos, né? Eu vos gerei, é no sentido de aquele que tem autoridade bíblica pela palavra de Deus, de discipular as pessoas, ensinar as pessoas. É o que eu sempre digo, depende muito do que a pessoa entende como paternidade. Porque Exatamente. Tem gente que entende paternidade, autoritarismo, né? Imposição, ditadura, correção, aquela pessoa que nunca acerta, né? Tem gente que é pai e nunca elogia o filho, então assim, ele só se aproxima do filho para dizer o que está errado, o que tem que mudar, porque a compreensão de paternidade dele é isso. Então, se uma pessoa dessa que tem uma compreensão equivocada vai exercer essa paternidade espiritual sobre o outro, misericórdia. Eu já ouvi casos, conheço pessoas que saíram desse contexto religioso. Essas pessoas saíram traumatizadas. Por quê? É assim que acontece, gente. Você vai fazer uma viagem. Suponhamos, né? Vou falar aqui de maneira hipotética, Tiago é o meu pai espiritual. Tiago, eu quero ir nos Estados Unidos, estou de férias, quero passear um pouco. Calma aí, irmão. Eu preciso saber de Deus se você tem de ir ou não. E se você falar que é para eu não ir, eu não posso ir. E se eu for, você me dando não como pai espiritual, eu estaria indo debaixo de maldição. Gente, isso não existe. Não existe isso. As pessoas estão trazendo para si uma autoridade, um poder que Deus não deu. Então, essa é a falsa teologia, a falsa doutrina, a paternidade espiritual e a autoridade espiritual. O que é uma verdadeira paternidade, autoridade espiritual? É quando a gente cobre a vida da pessoa. De que forma a gente cobre de oração, cobre de intercessão, de amor, cobre de cuidado, muito bem, cobre de amor, de zelo, aconselhando, orientando, à luz da palavra de Deus, na direção do Espírito Santo, sem opressão, sem oprimir a pessoa, sem controlar a vida da pessoa, sem dominar a vida da pessoa, sem ficar colocando e tirando coisas da vida da pessoa. A gente precisa entender que todo membro de uma igreja, ele tem seus deveres, ele tem suas obrigações e tem seus direitos. Então, é um direito dele ele querer viajar. É um direito dele ele casar com quem ele quiser. É um direito dele ele fazer uma viagem. É um direito dele se mudar de igreja, se assim ele tiver vontade. O importante é que ele continue servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor.
Verdade. Então, distorceram muito, Tiago, essa questão da paternidade, autoridade espiritual, tiraram da luz da Bíblia e criaram pelas suas próprias diretrizes. Não, você não pode fazer isso, você não pode casar com aquela pessoa. Deus me disse para você não casar. Deus me disse para você não ter filhos. Deus me disse para você não ir para essa proposta de emprego. E começa a controlar a vida da pessoa. A pessoa sai dessa igreja oprimida, deprimida, cheia de traumas e não quer saber mais de igreja nenhuma. Então, isso é muito comum, Tiago. Hoje o número de pessoas que tem essa rejeição, né, ao momento, a comunhão dos irmãos é muito grande. É claro, por às vezes terem vivido também situações difíceis, né, de traição, né, de quebra de confiança, um trauma que foi gerado. Mas, assim, existem pessoas que às vezes enfrentaram essas situações dessa liderança e essa liderança impôs uma situação de que ou essa pessoa obedece aquilo que está sendo dito ou então ela não serve para Deus, né? Ela transfere logo, não serve para Deus. E aí a pessoa pensa, se eu não sirvo para Deus, eu vou para o mundo, eu vou viver de qualquer jeito. E quando alguém chega falando sobre Deus, ela já se esquiva porque ela entende que aquilo ali não é o lugar dela. Tiago, essa questão do trauma, com um profissional da psicanálise, da saúde mental, você quando se depara com uma pessoa com esse tipo de trauma religioso, trauma espiritual, o que é que você recomendaria? Qual seria a abordagem? Como iniciar isso? Como você acha que a pessoa deve voltar a reagir para ir se livrando, sendo curado disso? Na verdade, o primeiro passo é ter uma escuta acolhedora, né? Porque às vezes essa pessoa, sabendo que eu sou cristão, às vezes a pessoa fica assim, poxa, mas eu tô até sem jeito de falar isso contigo. Como é que eu vou Sim. falar? Porque eu sei que você está na igreja, você vivencia isso. E eu digo, olha, você tem o direito de falar o que você quiser. Dentro da psicanálise existe um termo, uma compreensão que a gente tem, que é a psicanálise não julga, ela compreende. Então a ideia é ouvir a pessoa na sua dor, na sua angústia. E a pessoa vai falando, ela vai falando e ela precisa ter acolhimento nessa fala dela, né? Até que, à medida que ela for falando, ela vai percebendo ali algumas contribuições dela para aquilo acontecer. Por exemplo, se a pessoa viveu essa questão da paternidade espiritual negativamente, houve uma participação dela, houve uma responsabilidade dela, que é o quê? Às vezes a pessoa elege heróis espirituais e ela continua assim. E se ela continua assim, vai acontecer de novo. E acha que são infalíveis. Isso. Então, é assim, a voz de Deus na terra. Eu estava na igreja tal, essa pessoa me feriu, aí eu me afastei, fiquei um tempo fora, aí eu volto para outra igreja e começo a tratar o líder daquela igreja do mesmo jeito. A tendência é que aconteça a mesma coisa. É o chamado repetição de padrão? Repetição de padrão. Então a pessoa precisa mudar a estratégia, que é o quê? Eu tenho um pastor, amo essa pessoa, ele é importante para mim, mas ele não é meu Deus. Ele não é a coisa mais importante da minha vida, por quê? Porque eu posso viver uma vida espiritual na minha individualidade. Eu não preciso depender espiritualmente de ninguém. Então, quando a gente consegue entender que o Deus que me escuta na igreja, ou que ouve a oração do pastor, ele ouve a minha oração e eu posso ter o meu relacionamento com Deus, lendo a palavra, me quebrantando diante dele, eu me liberto dessa necessidade de heróis. E aí tem uma frase dentro da mitologia grega, né, que ela fala de uma coisa interessante. Todo herói usa máscaras. A gente tem que entender isso. E não é porque ele quer ser falso. Não tem a ver com essa ideia, fulano usa máscara porque é falso. É porque a gente é ser humano, tem suas limitações, tem as suas fragilidades. E aí, assim, o erro, às vezes, desse líder é querer demonstrar uma perfeição que não existe. E às vezes o erro desse liderado é colocar no rosto desse líder o heroísmo. E se a gente for pensar, tem a ver às vezes com uma carência paterna ou materna. Então a pessoa teve um trauma. Ele quer preencher através daquele líder. Teve um trauma. Isso é inconsciente, lá. Né, Thiago? Isso, inconsciente. Aí ele vai buscando. Ele busca isso na escola com o professor. Ele busca isso, às vezes, num relacionamento. Ele busca isso na igreja. E a pessoa vai se frustrando
E ela vai achando, ó, então não tem jeito não, eu tenho que me isolar. Existem muitas pessoas hoje, infelizmente, que estão isoladas. Isoladas literalmente, elas não conseguem conviver com ninguém. E aí elas vão para compensação. Que hoje, onde é que muitas pessoas compensam, é na questão dos animais, né? Você tem gente que tem 40 gatos dentro de casa, né? E aí você pergunta assim, mas você convive com alguém? Graças a Deus, não. Eu só tenho meus bichinhos aqui. Então, assim, a pessoa está num estado de adoecimento mental e ela está compensando uma falta, né? Com todo o excesso, pode estar querendo compensar uma falta. E a gente precisa pensar nisso. Então, em vez de eu colocar no rosto dessa liderança esse lugar de heroísmo, eu preciso voltar e perdoar, e refazer, e curar esses traumas lá do passado. É por isso que eu já vi muita gente, eu falo de pessoas aqui de que já tomei conhecimento, conheço, se revoltaram com algum tipo de tratamento da igreja na vida dele, o radicalismo, o extremismo. Essas pessoas se desviam da fé, se afastam da igreja e imediatamente elas se afogam nas drogas, Sim. no álcool, farra, festa, noite perdida. Só quer saber disso. Na verdade, ela está procurando esse preenchimento. Sim. Foi a alternativa. Sim, sim. Né? O caminho que ela achou para preencher, Essa angústia. tudo aquilo, essa angústia, essa aflição que foi causada ali dentro da igreja. Tiago, outra questão muito séria, eu já vi isso, é a questão dos usos e costumes. Gente, quando nós falamos de usos e costumes da igreja, nós não estamos falando da doutrina da igreja. A doutrina de toda igreja é a palavra de Deus. Sim. E deve ser a palavra de Deus. Porém, toda igreja tem suas diretrizes, seus costumes, seus estatutos, seu regimento, todas elas. Umas mais severas, outras menos, mais flexíveis. Conheço gente que tem vontade de usar uma calça, no caso de mulher, e não pode. E ela não usa, não é porque ela não quer usar, é porque ela não pode. Quer botar um brincozinho ali discreto, não pode. Quer colocar uma maquiagem, ainda que básica, não pode. Quer melhorar o cabelo, não pode. Não pode fazer absolutamente nada. Ela aprendeu que ser cristão é ser diferente no sentido de ser estranho e esquisito. Gente, ser cristão, ser diferente, não é ser esquisito, não é ser feio, não é ser estranho, não é ser fanático nem bitolado. Tá? Então, ser cristão é um ser diferente no sentido de não conviver com o mundanismo, com a imoralidade que o mundo oferta. Mas muitas pessoas pregam isso, ensinam isso. Então, a pessoa vai crescendo desde novo na igreja, desde a sua infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, naquele radicalismo, naquele extremismo, quando ela estoura da noite para o dia, ela muda a sua sexualidade, ela muda a sua ideologia, ela muda a sua aparência, ela entra no álcool, ela entra nas drogas, ela tem as piores amizades que ela quer afogar agora. Isso. Tudo que ela acha que vai melhorar a vida dela, mas só vai piorar. Isso é um trauma que foi sendo gerado. Desde. Tô falando igual psicanalista, viu? Tô parecendo boa. Psicanalista aqui. Uma neurose, né? Uma neurose. Uma repressão que foi tendo e a pessoa vai acumulando. Tem uma hora, Thiago, que não aguenta, não é isso? Verdade. Vai acumulando e estoura. E justamente, às vezes, a família, né? Por exemplo, o pai, e aí quer o filho perfeito, o padrão, porque ele tem uma satisfação para dar para a igreja. E isso é muito perigoso, né? E às vezes eu recebo no consultório um pai que diz assim, olha, eu preciso levar meu filho para conversar com você, porque você é cristão, e aí leva esse filho. Só que quando a gente vai ouvindo o filho, a gente vai percebendo esse padrão, né? Nessa família de um pai super protetor, ou de um pai controlador, que quer até dizer para o analista o que é que ele deve fazer, ou como ele deve fazer. E você percebe esse adolescente neurótico, né? Ele tem as suas manifestações ali de neurose, por quê? Porque ele não é ele. Ele é uma réplica daquilo que o pai quis ou do que a mãe quis. E aí, quando você não consegue dar liberdade para o seu filho se mostrar,
ele vai se esconder. E quando ele aparecer é onde vai vir as surpresas, né? Então é difícil, às vezes é porque a gente pensa muito mais nos outros. O que é que o meu pastor vai pensar? O que é que a pessoa vai dizer? E eu já vi, por exemplo, muitas mães sofrendo, até falei isso domingo, né, no momento do louvor na igreja, eu já vi muitas mães sofrendo porque elas acham que a culpa dos filhos delas estarem fora da igreja é delas, e não é. Porque Se cobra. se cobra demais. Ah, eu criei esse menino na igreja, eu ensinei, eu orei, eu falei de Jesus, e por que ele está fora? Eu errei em alguma coisa. Talvez sim, talvez não. E por que não? Porque às vezes foi uma decisão desse filho. Chega um momento na vida do filho que ele toma a sua decisão. E o que a gente precisa fazer é continuar orando, continuar amando, porque às vezes nós liberamos palavras negativas, né? E usamos termos, né? Por exemplo, imagine, os olhos do Senhor estão como chamas de fogo sobre você. Cuidado com o que você vai fazer. É uma palavra de amedrontamento. Isso. Então a pessoa é terrorismo. movida muito mais pelo medo do que pelo amor a Deus. E quantas histórias a gente já viu na igreja de pessoas que se afastaram, vivenciaram situações negativas, mas foram acolhidas, foram amadas, mesmo erradas, né? Não apoiadas no seu erro, mas amadas como seres humanos, e essas pessoas voltaram ao seu lugar, voltaram a buscar a Deus e falaram, né, o quanto esse acolhimento e o quanto esse não julgamento fez toda a diferença na vida dela. Então, essa parte de saber acolher as pessoas dentro da sua dificuldade, dos seus defeitos, dos seus problemas, muita gente julga isso como passar a mão na cabeça da pessoa que está errando, mas não é. Quando você demonstra amor, quando você demonstra zelo, cuidado, carinho, você tem como fazer tudo isso sem passar a mão no erro da pessoa. Sim. Mostrando que, apesar dela estar errada, apesar dela estar caminhando daquele jeito, que você está ali com amor, carinho, com zelo, preocupado em mostrar a ela o caminho certo. Mostrar a ela que o correto é aquilo e mostrando também o que é errado. Então eu acho que a diferença, Thiago, é a forma como você lidar com isso. A forma como você fala, a forma como você trata, a forma como você aborda a situação. Tem ambientes religiosos mesmo, algumas igrejas, que quando uma pessoa erra, ela tem que ser exposta diante de todos. Eu já vi. Será que isso realmente vai restaurar a vida da pessoa? Pois é. Eu já vi situações num dia da ceia, a igreja está toda reunida, o irmão se colocou de pé para ceiar e a liderança pediu para ele sentar, que ele não estava em condições. E a igreja lotada. Né? Será que isso gera trauma na pessoa? Só que eu digo assim, que os crentes de antigamente parece que tinha um tutano mais forte, que a pessoa não saía, permanecia ali, né? Hoje já não sei se acontece. Ficou 2 segundos sem falar com a pessoa. A pessoa já fica ali triste, acha que o pastor tá de mal dela, né? Então, assim, são muitas situações, né? E a gente precisa ter esse cuidado, né? Esse filho que hoje está distante, amanhã ele pode voltar e ser uma bênção na igreja. Quantas histórias eu conheço de pessoas que eram aquelas que davam mais trabalho na igreja, que conversava na hora da pregação, que chamava atenção e que hoje é pastor, é líder, é alguém que faz a diferença no reino de Deus. Então a gente precisa ter cuidado, né? Cuidado para quê? Para a gente não se transformar em um justiceiro, né? Não, essa pessoa tem que pagar, ela tem que ser exposta. Não, meu irmão. Talvez essa pessoa precisa ser exposta ao amor de Deus, à graça e à bondade do Senhor, porque isso pode fazer toda a diferença. Essa questão hoje do trauma dentro da igreja já começa por pessoas que se acham donas do céu, detentoras da espiritualidade perfeita, detentoras da maior unção da igreja, a maior voz na igreja, e todo mundo que ir contra ela está debaixo de maldição. Todo mundo que ir contra ela está debaixo de uma praga, vai acontecer alguma coisa ruim. Não é? Eu sou pastor e eu lamento muito dizer isso de meus colegas de ministério. Pastor amaldiçoar seus próprios membros porque o membro A, o membro B
contrariou uma opinião dele. Não foi nem um desrespeito. Não concordou com a opinião dele. Aquela pessoa logo fica doente, ele atribui que ficou doente porque não concordou com ele. Olha bem, Sim. porque não concordou, não foi porque desrespeitou, afrontou a pessoa, humilhou, difamou, nada disso. Simplesmente porque contrariou, não concordou. Então essas pessoas se acham o quê? Detentoras da fé, da perfeição, da santidade, da unção. São donas do céu. Elas têm a chave do céu, elas acham que têm a chave do céu. Então controla a vida das pessoas, amaldiçoam a vida das pessoas. Então, infelizmente, a igreja hoje ela está muito polarizada. Sim. Né? Está muito misturada, não tem mais aquela uniformidade. Então, hoje você tem igrejas e líderes de todos os tipos, de todas as formas. Sim. E isso, por um lado, é bom, mas temos o lado ruim também. Uma coisa que eu sempre digo, pastor, eu tive a oportunidade de falar em um seminário, né, sobre psicologia pastoral, né, o aconselhamento pastoral. Ou também eu estudei essa matéria no mestrado. Isso, sobre liderança. É muito importante. Né? Eu penso que os pastores, eles precisam de ajuda, né? Porque muita gente aqui que já é da igreja e que está ouvindo aqui há muito tempo sabe de quê? De que antigamente o que é que se falava? Esse menino não sabe fazer nada, então deve ser pastor, né? E aí colocava a pessoa para ser pastor. Então a pessoa vinha de um histórico de rejeição, de angústia, só que ele crescia, ele sabia falar, né? E isso deu para ele uma visibilidade. Então, da noite para o dia, ou de uma hora para outra, essa pessoa estava numa liderança da igreja. Só que ele não foi ouvido, ele não foi cuidado, ele não foi tratado. Aí ele vai para esse lugar de destaque, e quando ele está nesse lugar de destaque, ele não sabe lidar com isso. Porque tem as pressões, tem as rejeições, tem as, vamos dizer assim, as ingratidões. Todo pastor vivencia isso de alguma forma. Você ajudar a pessoa e a pessoa não reconhecer, ou quando está bem, nem esquece que você ajudou. Então, o que é que acontece? Nesse momento é que sai de dentro da pessoa o que ela guarda, né? Ela não foi tratada, e aí vem a raiva, vem o ciúme, né? Quantos pastores colocam a pessoa para pregar, e quando a pessoa prega, fala, rapaz, esse menino ou essa pessoa vai tomar meu lugar aqui na igreja, e aí começa a ficar vendo coisa onde não existe, porque ele não entende que quem chamou ele foi Deus, né? O chamado dele, quem deu a ele, foi o Senhor, então não precisa ficar com medo de ninguém. São os donos da igreja. É isso, e aí começa a tratar mal a pessoa, ou começa. E essa pessoa que começa a pregar, que não entende isso, aí é onde muitas vezes ela fala: eu não quero mais ir para a igreja. Eu não quero mais, porque se eu ir para a igreja, ou se eu for para a igreja para ser tratado dessa forma por alguém que é líder, eu prefiro não ir. Então essa pessoa vive um deserto e às vezes não volta mais. Tiago, eu vou logo dizer aqui, quero falar olhando para a minha câmera. Cadê o operador para ele focar aqui na minha câmera aqui? Essa questão que o Tiago falou é muito importante. Sobre pessoas que vivenciam traumas porque alguém mais antigo da igreja o enxergou como uma ameaça. Porque ele pregou bem, porque ele ensina bem, ele tem um ministério promissor, as pessoas falam bem do trabalho dele. E quero logo lhe dizer aqui, em Jiquié, aqui na Bahia, cidade de Jiquié, tem muito isso. Casos que eu conheço, casos que eu acompanho, casos que eu já ouvi falar de terceiros. A pessoa não quer mais nada da vida, não quer mais pregar, está decepcionado, está traumatizado. Muita gente. Por quê? Começa a ter um destaque na igreja, tem um potencial, tem uma capacidade, a comunidade inteira vê que ele tem essa capacidade, só que o líder que está acima, quando percebe isso, começa a podar, começa a limitar oportunidades, começa a fechar portas, porque enxerga o outro que tem capacidade como uma ameaça ao seu ministério. Isso é feio, isso é ridículo, isso é imaturo, isso não procede de Deus. Nós não somos donos da igreja, nós não somos propriedades da igreja. Quando Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra minha igreja, isso é um pronome possessivo, minha. A igreja é dele. Então a gente precisa abrir oportunidade para as pessoas. Quanto mais elas têm talentos, dons, elas precisam ter oportunidade e portas abertas. E até porque a capacidade de uma liderança, eu acredito que é medida pelo tanto de líderes que ele gera, né? De pessoas que crescem.
Se você tem uma liderança que, se você não fizer as coisas não acontecem, não é uma boa liderança, né? Porque você está centralizando. Quando é que você vê um ministério e igreja desenvolvendo? Quando novas pessoas vão surgindo. Por quê? Porque você vai ampliando os horizontes, gerando frutos, dando resultado, né? Isso. formando e pessoas. amando as pessoas. É uma equipe ali onde cada um vai fluindo e frutificando. Eu vivenciei isso na minha vida, e fez toda a diferença, né? O pastor Esmeraldo foi uma pessoa que me marcou profundamente, e ele não tinha esse medo, esse ciúme. É tanto que muita gente em Jequié, que hoje está frutificando nas suas igrejas, foram cuidados e tratados por ele. Então, para mim, hoje, se existe alguém em Jequié que tem uma história de treinar pessoas, o pastor Esmeralda, ele tem essa capacidade, né? E a gente precisa valorizar essas pessoas, porque está em extinção, né? Se você, às vezes, você tem um pastor que ele entra em crise. Por quê? Por conta de uma insegurança. Aí tem a ver com a questão emocional, né? Uma sombra que ele enxerga. Ai, meu Deus, vai tomar meu lugar. Não, seu lugar ninguém toma. Se foi Deus que lhe deu, meu irmão, fique tranquilo. A questão do trauma também, Thiago, ela é muito vivenciada por pessoas que... Eu digo isso porque já ouvi pessoas assim. Elas não se sentem bem mais em um ministério. Elas querem sair. E a pessoa começa a ser, como nós mencionamos aqui, ameaçada espiritualmente. O que você disse é ameaça espiritual. Olha, não é de Deus você sair. Não é o tempo de Deus de você sair. O pessoal começa a ter sonho com os outros e acha que é revelação. E às vezes não é revelação. Às vezes é o fato de eu não concordar que a pessoa saia, aí eu durmo, né? E o meu inconsciente fala, e eu boto isso na boca de Deus. Ó, Deus me deu um sonho de revelação para você. Não tem nada a ver com Deus. Deus não falou nada. E aí eu que estou colocando o meu desejo para aquela outra pessoa. Fruto já do meu desejo, da minha mente que está se manifestando num sonho. Se manifestando. Claro que a gente sabe que Deus fala através de visões e sonhos, sim. Certeza. A gente precisa entender uma coisa. Gente, crente também tem sonho de gente. Com certeza. Sonho normal. Sonho do que a gente deseja, do que a gente quer, do que a gente imagina, do que a gente não quer. Começa a sonhar. É normal. Então a gente não pode atribuir todo sonho a uma visão. Como também não pode atribuir toda visão a um sonho comum. Tem de haver o discernimento. Sabe separar as coisas, quando é um sonho e quando é uma visão. Então as pessoas colocam o seu sonho na boca de Deus. Olha, Deus disse para você não sair. Ameaça as pessoas. Eu já recebi pessoas conversando comigo chorando com pavor nos olhos. Né? Tipo, pastor, transtorno de ansiedade, pânico, né? Quero sair, mas tô com medo. Fulana disse isso, fulano disse aquilo e tal. A pessoa começa a viver em pânico, com medo, com trauma, achando que um passo que ela vai dar, um carro vai atropelar ela, porque ela saiu da igreja. Então, esse pavorismo, esse terrorismo começa a gerar esses traumas. E para a pessoa ser curada, Thiago, demora um pouco. Tem trauma desse tipo, Thiago, que o processo é demorado, é lento? Muito, com certeza, porque a pessoa tem os gatilhos, né? Ela vai para uma igreja e aí alguém usa aquela mesma palavra, aquele mesmo termo, que às vezes acaba sendo um padrão. Vai lembrando, né? tudo. E aí vai detonando os gatilhos dentro dessa pessoa e ela vai se esquivando e não consegue estar mais nesse ambiente. Então é necessário a gente ter paciência com essa pessoa, acolhimento, acompanhamento, até que a pessoa se sinta à vontade para poder crescer e fluir novamente nessa mesma dimensão. Então, a palavra que eu tenho, se você está perto de alguém que vivenciou um trauma religioso, paciência. Paciência com essa pessoa. Eu lembro que eu pedi ao meu pastor, né, na época que era o pastor Esmeralda, eu falei, pastor, eu posso não lhe chamar de pastor por um tempo? E as pessoas não entendiam. Porque todo mundo chama ele de pastor e tu não chama. E aí o pastor falava, não, foi um acordo nosso. Porque eu tinha trauma da palavra pastor. Falasse pastor, misericórdia, chega me gelava. Porque a referência que eu tive de pastor era alguém, né, que expunha mesmo. Né, que se você tivesse num grupo, ele falava na frente da igreja que você tinha errado e às vezes
você não vai tinha te ver errado. com maus olhos. Isso, então assim, a figura do pastor era algo que me dava muito medo. Até que eu comecei a trabalhar com ele, a gente foi se tornando mais amigo e hoje eu chamo o pastor com muita naturalidade. Mas precisei desse tempo aí. Então a gente precisa ter paciência até que essa pessoa se restabeleça. Porém, a pessoa que viveu esse trauma, ela precisa se abrir também para o perdão, né? Porque se a gente for pensar em qualquer ambiente que a gente for, a gente vai vivenciar alguma espécie de trauma. Não adianta ela sair do contexto e o contexto permanecer dentro dela. Pois é. Né? Às vezes, por exemplo, a pessoa vivencia um trauma na universidade. Nem por isso ela vai deixar de estudar. Nem por isso ela vai abandonar o curso. Ou ela pode ir para uma outra universidade. Então, assim, se você vivenciou um trauma em um ambiente, ore, coloque diante de Deus e trate isso. O Senhor me ajuda a perdoar. Sabe? Me ajuda. Eu vivenciei isso e eu digo assim, vale a pena. Vale a pena liberar perdão porque você não se transforma mais em refém do erro dos outros. A pessoa errou e eu vou ficar aqui sofrendo, sem desfrutar da comunhão, que é algo tão importante, tão bom para a minha fé, por conta do erro das outras pessoas. Não é justo comigo, né? Se o outro erra, como é que eu que vou pagar pelo erro da outra pessoa? Não. Se o outro errou, se alguém tem que pagar por alguma coisa, foi quem errou. Eu não, eu tenho que caminhar e crescer. Sim, sim. A verdade, Tiago, é que as pessoas, muitos líderes, estão criando um evangelho de medo, de pavor e de terror. Por exemplo, eu ouvi recentemente nas redes sociais, especificamente no Instagram, um pastor, ou mais de um pastor, pregando na sua igreja, com centenas de pessoas, que está proibido jogar futebol. Não pode jogar futebol, e outro disse que também não pode torcer para time nenhum. É claro que a gente não está falando aqui da idolatria. Sim, Tudo tem que ser feito sem idolatria, sem esse apego excessivo, né? A pessoa esquece de tudo e de todos por causa do futebol. Não é isso. E na fala, o determinado pastor, que é um grande homem de Deus, piedoso, tem uma espiritualidade intocável, não é da moral, da vida dele que eu estou me referindo, mas sim da fala, do conteúdo, desse tipo de teologia que se desenvolve, que é produzida dentro de determinadas igrejas. Ele disse, isso não é evangelho. Ora, estou atrelando então o evangelho a jogar ou deixar de jogar futebol? Então eu estou desconstruindo a Bíblia, porque Paulo fala aos Coríntios que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Quer dizer, se alguém é salvo pelo evangelho de Cristo, ele jogar futebol como... Desculpe, como... Ei, a garganta velha tá assim. Como um esporte, como um lazer, ele abandonou o evangelho, ele se apostatou da fé. Isso é um absurdo. Então as pessoas estão criando seu próprio evangelho e dizendo que isso é o evangelho de Cristo, o futebol. Então estão atrelando os usos e costumes da igreja, a tradição da igreja. Eu fui e comentei embaixo. Eu falei, nobre pastor, isso não é o evangelho, isso é a sua teologia. Sim. E a teologia da sua igreja. Sim. O senhor é um homem piedoso, mas isso é a teologia da sua igreja. Isso não é o evangelho. É verdade. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Saber diferenciar, né? Como é que as pessoas começam a conviver dentro desse ambiente? Não é? Gerando ali traumas, uma prisão no entendimento, uma prisão na sua própria vida. Então, é difícil. Porque a gente está vivendo um tempo de criação de costumes, comportamentos e doutrinas que mais aprisionam as pessoas do que libertam as pessoas, Thiago. Pastor, eu queria tocar num assunto aqui, aproveitando até uma data que vai ser usada, né, como forma de campanha mesmo, agora 18 de maio, né? É o Dia Mundial, se eu não me engano, do combate ao abuso, né? Ao abuso sexual. E é um outro trauma que a gente vivencia dentro da igreja, né? Você tem o pastor, é uma figura totêmica. Abuso e assédio. Isso. Então você tem pastores que fazem isso, infelizmente, né? Que assediam mulheres, que abusam de crianças. Miseráveis. E a gente não fala muito isso nas igrejas. E Deus colocou isso no meu coração, até porque, assim, a gente vivenciou experiências, né? Para um outro momento que a gente possa compartilhar, mas assim, eu falei, não, esse assunto precisa ser tocado na igreja, né?
precisa ser dito, né? Porque tem muitos líderes que praticam isso e são cobertos por essa ideia de santidade, Sim. né? Se você falar isso, ninguém vai acreditar em você. Então eles usam isso, né? Se você Amedronta a disser pessoa, isso ameaça aí, a pessoa. as pessoas vão dizer que você está se levantando contra um ungido de Deus. Você está levantando uma calúnia, porque olha a minha vida, olha o que eu aparento ser. Quem vai acreditar em você? Isso. Então imagine para uma mulher ou para uma garota que vivenciou anos de assédio ou de abuso sexual de um líder, sentar em uma igreja e ouvir a pregação e dizer: é Deus que está falando comigo. É difícil demais. É muito difícil. Porque essa pessoa carrega com ela lembranças, ela carrega traumas mesmo. Imagine esse pastor que não, por exemplo, ela vai para uma outra igreja de um pastor sério que faz as coisas corretas e esse pastor vem: irmão, deixa eu lhe abraçar. É aquela coisa que a gente compartilha na igreja, né? Um abraça o outro, pega na mão. Difícil para essa mulher, para essa pessoa lidar com isso por conta dos gatilhos emocionais. Então é algo que a gente precisa falar mais, porque às vezes a gente fica sem jeito até, né, de pontuar, porque, não sei, é um tema que a gente não compartilha muito, mas de onde é que sai ou como acontece? Quando você vai ouvir, né, casos de abuso acontece de familiares. Casos de abuso acontecem às vezes daquela pessoa que ninguém suspeita, mas que ali pode estar acontecendo um trauma, e que trauma, né? Um trauma às vezes para a vida toda. É verdade, a gente tem que falar sobre isso. Tem que falar porque tem muita gente doente, Thiago. Sim. Muita gente com trauma e muita gente que está doente e com trauma está calado. Verdade. Não expôs para ninguém, não conversou para ninguém porque acha que vai ser desacreditado. Ninguém vai acreditar nas palavras dela, mas só que está com trauma, viveu qualquer tipo de trauma dentro da igreja, não abandone sua fé. Não abandone sua fé, não abandone Cristo, não precisa abandonar a igreja. Nem todas as igrejas são iguais, nem todos os pastores são iguais. É claro que existem, como eu disse aqui, homens miseráveis em todos os segmentos da sociedade, em todas as entidades, organizações, sejam elas religiosas ou não, vai ter gente ruim, vai ter gente miserável, vai ter gente de má índole, gente que só sabe se aproveitar da fraqueza do outro. E quando esse tipo de gente percebe que alguém tem uma fraqueza mental, uma fraqueza emocional, já é uma brecha, porque ele é especialista nisso. Sim. Ele trabalha dentro da maldade, de maneira premeditada. Então, se você passou por isso e está com esse trauma, se permita para viver algo novo, se permita para ser curado, para ser curada, se permita para uma libertação, se permita para uma transformação, se permita para novos horizontes na sua vida. Perceba que Deus tem um caminho muito melhor, muito mais promissor, mais longo e cheio de novas oportunidades para a sua vida. Deus tem coisas novas e maravilhosas em Cristo. Amém. Para a sua vida. Então se permita, se livre dos traumas. Precisar conversar comigo, sim. Me mande uma mensagem, está em meu Instagram, @PR_Anderson_Macedo. Tiago também, qual é o seu Instagram, Tiago? É psicanalista Tiago Ferreira, tem um arroba aí na frente. Psicanalista Tiago Ferreira, converse com o Tiago. Essa questão tem que ter muita ética. Sim. E o que nós não temos hoje em muitos lugares é a ética pastoral. E isso gera traumas também. Sim. Porque a pessoa dialoga, conversa de um problema na sua vida, um problema particular, um problema no casamento, um problema na vida sexual, na família, nos filhos. Da noite para o dia, o problema está espalhado na igreja, está espalhado na comunidade, no bairro, na sociedade. E a pessoa que recepcionou aquela pessoa, que ouviu aquele dilema, não teve ética. Saiu compartilhando, não teve ética pastoral. E o que aconteceu? A pessoa tomou conhecimento que o caso dela está espalhado, jogado no ventilador. Ela cria um trauma com isso. Não quer saber mais de igreja e de ninguém. Traumatizado, porque a pessoa expõe o erro, expõe o pecado, ao invés de tratar a pessoa para ela ser liberta daquele pecado e curada daquele pecado. Então, tem de ter ética. Só converse com quem tem ética. Se você não tem confiança, a pessoa não tem ética, não converse. E às vezes, pastor, é o que eu sempre digo, a pessoa é boa, é gente boa, é uma bênção, mas não sabe ouvir e guardar, né? Por exemplo,
Você tem gente de Deus, abençoada, mas você não confia naquela pessoa para pilotar um avião porque ela não sabe. Isso não significa que aquela pessoa é ruim. Agora, tem gente que tem a capacidade de ouvir e ter o sigilo. Tem gente que não tem. Então, se não tem, é melhor passa para quem sabe, passa para quem consegue fazer isso, né? É feio isso, você tem um líder na igreja que não tem sigilo, credibilidade com a vida das pessoas. Imagine, tanto caso que a gente escuta, as pessoas compartilham com a gente, depois está a igreja toda sabendo desse caso. Isso é feio, feio. Desmoraliza o líder, desmoraliza a imagem da igreja. Então a questão da ética também é algo que a pessoa tem de ter em mente, tem de praticar. E muita gente se afasta daquela igreja porque a pessoa não teve ética com a vida dela, com particularidades da sua vida. Então isso é muito comum. Na verdade, Thiago, eu acho que hoje a gente precisa muito de uma reforma nos púlpitos. Uma grande reforma espiritual nas autoridades eclesiásticas. Eu acho que dessa forma a gente vai ter algumas melhorias, porque são muitas experiências ruins. Isso. Na verdade, eu penso isso, né? A necessidade que esses pastores têm de serem cuidados, só que aí esbarra em uma coisa. Tem gente que se acha tão espiritual, tão forte, que não precisa de ninguém, né? Então, assim, se ele não precisa de ninguém, se ele se basta, porque tem gente até que fala, não, meu compromisso é com meu Deus, né? Eu só escuto o que ele fala comigo. Só que às vezes a gente quer botar palavras na boca de Deus. Exato. E Deus fala com a gente, entre aspas, de acordo com o que a gente acha que ele tem que falar. Ou seja, a gente é o nosso próprio Deus. Então a gente precisa mesmo de cuidado, né? Muitos pastores precisam de terapia, de ajuda, de aconselhamento, de ajuda, de abrir o coração, de falar de suas dores, de suas angústias. Conversar com outro colega de ministério. Isso pode fazer toda a diferença. Não existem super-homens, existem homens que precisam de cuidado e de ajuda, de tratamento. A questão do trauma dentro da igreja atinge não somente membros, Sim. atinge também pastores. Isso. Eu tenho amigos pastores, Thiago, cheio de traumas. Com certeza. Traumas porque o ministério abandona, traumas porque o pastor presidente abandona, Isso. traumas porque quem pode ajudar não ajuda, traumas porque ele ajuda, socorre, dá assistência. E no final das contas, todas essas pessoas que ele ajudou, que ele socorreu, deu assistência, viram as costas para ele. E isso atinge sua família, né? Sobretudo os seus filhos. Porque esse filho não tem o pai, assim, o tempo todo. Muitos dias das crianças, esse pai não esteve com ele porque estava em congresso da igreja, em congresso até da família, né? Sim. E aí, assim, na hora que esse pai precisa da igreja, a igreja fala, a gente não vai cuidar de você. Então, assim, é uma situação muito complicada. Uma coisa que eu sempre penso, assim, eu acho que a gente não pode falar só do aspecto financeiro, mas eu acho que a igreja, às vezes, falha muito com muitos pastores, né? Como, por exemplo, vou dar aqui uma situação. Você tem um pastor que trabalha a vida toda na igreja. Amém, ele ama a Deus, ele ama o reino. Um dia esse pastor vai aposentar. A igreja está recolhendo o INSS desse pastor, porque a gente espiritualiza muito as coisas. Você está entendendo? Essa pessoa passou 30 anos da vida dele, às vezes ali, e não foi cuidado para quando ele envelhecer. E aí ele envelhece e fica, como diz, a Deus dará. Então, existem coisas que a gente precisa cuidar. Por quê? Porque ali existe uma esposa, né? Casos, por exemplo, que o pastor faleceu em acidente e agora? Ele vai fazer o que com essa mulher? Porque ela ajudava esse homem no ministério e ela está desamparada. E a igreja arruma outro pastor, coloca no lugar daquele. e esquece. Então são situações que a gente precisa compreender. A igreja ela é responsável. Por quê? Porque se esse pastor está cuidando da igreja, a igreja tem o papel de cuidar da família dele, de dar o suporte, de dar uma ajuda. Porque senão ele vai ficar desassistido e vai gerar trauma nesse filho que vai dizer, Deus é mais eu querer ser pastor. Deus é mais eu querer ser da igreja, porque eu vivi, no caso, né, ele vai dizer, eu vivi na pele quando meu pai, quando minha família precisou, a igreja virou as costas. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Sim, sim. E digo mais, a gente está chegando já ao finalzinho, mas eu quero aqui concluir com essa fala, essa questão do trauma
a vida do pastor, já que estamos falando de traumas religiosos, e tipo de trauma alcança tanto o membro quanto o pastor. É por isso que hoje, muitos pastores que se abdicaram de muitas coisas, abriram mão de uma profissão, de um trabalho, de uma renda, para dedicar totalmente, plenamente sua vida ao ministério, a cuidar das pessoas, dar assistência, visitar, pastorear, apacentar, ensinar e tudo mais. Eles foram decepcionados, frustrados pelo próprio sistema do ministério, porque às vezes a igreja vira mais um sistema, uma instituição, mais do que o reino de Deus. Não é? Ela não pensa mais em reino, ela se torna somente instituição, organização e um sistema religioso. E isso é perigoso. Então esses homens se sentem frustrados e agora muitos deles estão voltando a estudar e a trabalhar. E eu não o julgo. Não julgo nenhum deles. Agora, quantos anos ele perder, é claro que Deus irá recompensá-los por tudo que eles fez. Mas eu digo pela vida aqui na Terra, como você bem disse, a gente precisa parar de ficar espiritualizando tudo, porque a gente está na Terra. Verdade. A gente vive com as coisas da Terra, a gente sofre com as coisas da Terra. A gente adoece, a gente interna, a gente faz cirurgia, a gente toma remédio, a gente vai para pronto-socorro, a gente pega dengue, a gente pega Covid. Então, nós somos um ser normal. E às vezes esse pastor que quer estudar, e aí assim, cada caso é um caso, a gente não pode entrar nas particularidades, né? Porque muitos pastores que querem estudar não estudam porque se sentem culpados. Como é que eu vou estudar? E o ministério? Né? Aí entra a crise, né? Eu tô desobedecendo a Deus, e às vezes existem casos assim. A religiosidade dentro dele. Isso, de amigos, de pessoas que eu falo assim, poxa, ela poderia ter uma formação, porque assistiria, ajudaria, daria uma estrutura, mas a pessoa diz assim, não, Deus pediu para eu não fazer nada. E ele está dizendo que foi Deus. Então, se foi Deus, dia, né? É isso. Se foi Deus, amém. Mas, às vezes, uma formação, algo que desse um suporte, né, poderia ajudar. Então, assim, só que fica a culpa, né? Assim, se eu antes era a tempo integral e em algum momento eu vou fazer um curso, uma faculdade, até para quando eu aposentar, vamos dizer assim, né? Vou fazer um curso para eu poder exercer depois, a pessoa não se sente bem porque é como se ela estivesse regredindo espiritualmente. E eu acho que não é por aí, né? Ele precisa de uma base, ele precisa de uma estrutura, porque a família dele vai precisar dele. Sim, né? Sim. Muito bom. Tiago, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um conselho, uma sugestão, uma orientação para essas pessoas que, de algum modo, estão passando por algum tipo de trauma, de pressão, de sofrimento dentro da igreja, nesse contexto que nós falamos, está passando ou já passou e até hoje tem consequências disso no seu subconsciente, na sua vida, a ponto de ter interferido em muitas áreas da sua vida. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas hoje? Aqui sua câmera, se dirija a ela e fale com o seu público. Meu querido irmão ou irmã, eu gostaria de falar com você. Eu entendo e imagino como o seu coração deve estar ferido e angustiado por conta daquilo que você vivenciou ou tem vivenciado. Mas entenda uma coisa, Deus, ele não desiste de você. Amém. Não foi porque pessoas erraram contra você que você precisa se sentir abandonada por ele. Não. Você precisa entender que ele também está criando oportunidades para restaurar o seu coração. Esse podcast chegou até você de alguma forma, porque ele pode estar tocando em você, para que você abra o coração e perdoe, e se refaça, e se permita viver novas experiências da parte de Deus. O que eu desejo do fundo da minha alma é que você seja visitada pelo Senhor, visitado pelo Senhor, e que você seja restaurado, e que a tua restauração sirva como exemplo e ferramenta para Deus curar e restaurar outras pessoas. É nisso que eu acredito e é essa palavra que eu quero deixar aqui para você. Graças a Deus. Eu queria que você deixasse aí nos comentários, você já vivenciou algum trauma desse tipo? Se você quiser compartilhar a sua situação, deixe seu comentário, deixe alguma pergunta. A gente vai ter satisfação em estar respondendo o que é que você acha desse tema, o que você achou desse podcast. E se você ainda não é inscrito no canal, mais uma vez eu te peço, clica aí embaixo, ó, inscrever-se, se inscreve, envie esse vídeo, compartilhe com outras pessoas ou com alguém que você sabe que está vivenciando
esta situação. Tiago Ferreira, muito obrigado por estar aqui conosco no nosso podcast. Eu tenho certeza que teremos outros momentos e outras oportunidades. Eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida. Gratidão é minha e até a próxima.